Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, estamos juntos mais uma vez para mais uma videoaula. Essa videoaula, nossa 29ª aula de Física, onde iremos fazer a revisão de 3 grandes capítulos que nós iremos cobrar na provinha bimestral de vocês. Capítulo 26, que fala sobre a parte de eletricidade. Capítulo 27, eletromagnetismo. E o capítulo 28, onde nós abordamos a questão relacionada às fontes de energia renováveis e não renováveis. Então vamos juntos navegar na aulinha de hoje e tirar todas as nossas dúvidas em relação a esses 3 grandes assuntos, para que vocês possam fazer uma prova da melhor forma possível. Então desejo a todos vocês uma manhã abençoada, um forte abraço e vamos juntos navegar nesse mundo da física. Questão número 1. Faz uma abordagem sobre corrente elétrica. Nós definimos com vocês que corrente elétrica é um movimento ordenado das partículas elétricas, que se dá através de um fio condutor. Esses elétrons, que são partículas elementares, são partículas negativas, imóveis, que se localizam e se movimentam numa região denominada de eletrosfera. E para calcular o valor da corrente elétrica, nós vimos que ela pode ser obtida através dessa relação matemática. I é igual a Q dividido por T, onde é o valor da corrente elétrica, Q é a carga que passa no fio condutor, relacionada à quantidade de partículas, e T é o tempo. Então, I, corrente, Q, carga, T, tempo. Lembrando que as grandezas são relacionadas às suas respectivas unidades. I, corrente, é amperes, a carga é em coulomb e o tempo tem que ser dado em segundos. Então, diante disso, vamos para a primeira questão. Determine o valor da corrente elétrica que passa em um fio condutor elétrico, sabendo-se que passa uma carga de 20 coulombs durante 60 segundos. Então, queridos, é uma questão apenas de mera substituição. Nós vamos equacionar dentro dessa fórmula e obter o que nós queremos, que é o valor da corrente elétrica. Então, vamos substituir. I é igual, no lugar de Q, que é a carga, a gente coloca 20 coulombs, dividido, no lugar do T, que é o tempo, a gente bota 60 segundos. Ao dividir 20 por 60, é a mesma coisa que dividir 2 por 6, que dá justamente 0,33 amperes, que é o valor da corrente elétrica que passa nesse fio condutor durante esse intervalo de tempo. Questão número 2 também está relacionada à questão relacionada à parte de tensão elétrica. E a fórmula é única, percebam, apenas ela se adequa dependendo dos dados que é oferecido na respectiva questão. Então, a tensão elétrica é obtida pela seguinte relação: U é igual a R vezes I, onde esse U é a tensão elétrica, também conhecida com o nome de diferença de potencial. Esse R é a resistência, é o resistor, né, que controla a passagem de corrente elétrica. E esse I é o valor da corrente elétrica. Então, vamos lá para a segunda questão. Sabendo-se que é um filamento de resistência 4 ohms, esse símbolo aí, uma ferradura, é o símbolo ohms de resistência. 4 ohms, passa uma corrente elétrica de 0,3 amperes. Determine o valor da tensão elétrica nesse filamento. Então, também é uma mera questão de substituição. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão é igual. No lugar do R, a gente coloca 4. No lugar da corrente, a gente bota 0,3. 4 vezes 0,3 dá justamente igual a 1,2 volts. É a unidade de tensão elétrica. Cuidado, hein, gente? Tensão elétrica, volts. Resistência, ohms. Corrente elétrica em amperes. São as respectivas unidades. Questão 3. Questão 3 envolve resistência elétrica. Lembrando que a resistência é justamente caracterizada pelo uso de um resistor, que é uma peça fundamental para controlar a passagem de corrente elétrica no filamento elétrico, utilizada muito em aparelhos eletroeletrônicos. Então, resistência é igual a U sobre I. Lembrando que a resistência é dada em ohms, U, que é a tensão, que é a diferença de potencial dada em volts, e a corrente, que é o I, dada em amperes. Estou reforçando bem com vocês a questão das unidades, porque geralmente é cobrado nas provas. Então vamos lá, questão 3. Determine a resistência elétrica de um secador elétrico, sabendo-se que o mesmo encontra-se ligado a uma tensão de 220 volts
e que passa por ele uma corrente de 4 amperes. Então, vamos lá substituir novamente. R é igual, no lugar do U, que é a tensão, a gente coloca 220, dividido no lugar do I, nós colocamos 4. 220 dividido por 4, nós vamos obter uma resistência elétrica de 55 ohms, certo? É o valor da resistência elétrica no fio condutor. Então, percebam, queridos, que corrente, tensão e resistência são grandezas que se encontram relacionadas entre si. Basicamente, só existe uma equação matemática, uma fórmula, certo? Então, o que vocês devem ficar atentos é a substituição de forma coerente, correta. Ou seja, reconhecer as grandezas e suas respectivas unidades. Isso é importante. Questão 4 já está relacionada ao capítulo 27, que fala sobre o eletromagnetismo. Estudo dos ímãs, né, como a gente comentou bem durante o estudo do capítulo. Então vamos ver aqui duas questõezinhas relacionadas. Questão número 4 diz o seguinte: o pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. Essa questão ela diz que você vai aproximar o ímã de uma barra de ferro. Então o que a gente pode observar ao fazer essa aproximação? O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã? É a opção A. A opção B. A força que o ímã exerce sobre a barra de ferro é maior que a força que o ferro exerce sobre o ímã? C. O ímã atrai a barra de ferro. D. A barra de ferro atrai o ímã. E. A força que a barra de ferro exerce sobre o ímã é maior que a força que o ímã exerce sobre a barra de ferro. Queridos, essa relação de atração, um atraindo o outro, é uma relação recíproca, está dentro da terceira lei de Newton, ação e reação. Toda ação gera uma reação de mesmo módulo, mesmo valor, que é a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Não esqueçam disso. Então, o item coerente aí é o item A. O ímã atrai a barra de ferro na mesma intensidade, no mesmo valor, na mesma força que a barra de ferro atrai o ímã. É ação e reação, propriedade caracterizada na terceira lei de Isaac Newton. Então não esqueçam isso aí não. O item correto da questão 4 é o item A. Tá bem? Item A. Terceira lei de Newton. Questão 5 também está relacionada ao campo magnético. Certo? Questão relacionada ao capítulo 27. Diz o seguinte: sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa. Cuidado, agora aqui é a alternativa falsa. Polo norte magnético encontra-se no sul geográfico da Terra. Coerente, gente. Lembrem-se daquela agulha imantada que favorece a orientação. Foi utilizado nas grandes navegações, como eu citei, durante o desenvolvimento da aula no capítulo 27. Então, o polo norte magnético aponta para o sul geográfico. Do mesmo jeito que no polo sul geográfico magnético, aponta-se para o polo norte da Terra. Então, ao contrário, viu, gente? As duas estão corretas. E detalhe importante, nos polos, o campo magnético, ele é mais forte. É por isso que o ímã ele aponta justamente para essas posições. O item C diz que no campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos, que é o item errado, certo? O campo mais fraco é na linha do Equador, no centro. Nos polos, não esqueçam, o campo magnético ele tem maior força e que o polo norte magnético aponta para o sul geográfico e o polo sul magnético aponta-se para o norte geográfico, ok? E que é nos polos onde o campo ele é mais forte. Então, o item falso, o item correto é o item C. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos, é o contrário, é mais forte. Não esqueçam disso. Questão 6 e a questão 7 vão estar relacionadas ao último capítulo que nós estudamos, que foram sobre as fontes de energia, que é um capítulo muito favorável, assim, interessantíssimo, e que é bastante cobrado nas questões de vestibulares, prova do Enem e etc. Então vamos ver a questão 6. Diz o seguinte: qual das seguintes fontes de produção de energia é mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global?
Lembrando para vocês que é justamente devido ao monóxido e ao dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera que acumula-se lá próximo à camada de ozônio, que é o elemento causador desse aquecimento global, um dos elementos, né? E com o aumento da industrialização, com o aumento da quantidade de carros circulando, com o aumento do desmatamento, com o aumento das queimadas, vem favorecendo ainda mais essa questão do aquecimento global, que é um assunto seríssimo, é um assunto delicado, é um assunto que vale a pena ser levado em consideração por todos nós, porque está relacionado de uma forma bem direta ao meio de vida dentro do nosso planeta, a sobrevivência humana. Então vamos lá. Então ele quer saber dessas fontes aí, qual é a mais recomendável para a redução dos gases poluentes e evitar assim o aquecimento global. Óleo diesel é altamente poluente, né? Aquela fumaça preta, isso aí é não renovável. Gasolina oriunda do petróleo, também poluente. Carvão mineral, gás natural, também causa impactos ambientais, claro, numa proporção menor do que a gasolina e o óleo diesel. Mas dessas fontes relacionadas aí, a que menos causa impacto, ou seja, aquela mais limpa, é a eólica, energia dos ventos, né? Onde faz com que aqueles aerogeradores entrem em movimento e que sejam armazenadas as energias nas grandes baterias e emitidas para as regiões próximas através das fibras ópticas. Então, o item correto aí é o item E, energia dos ventos, energia eólica. É a mais limpa e que impacta muito menos ou quase nada ou nada com o aquecimento global. Lembrando que a energia eólica, a energia solar, a própria hidrelétrica, certo? São energias renováveis, ok? Então não esqueçam disso. Hoje, mais do que nunca, é importante a utilização dessas energias renováveis, dessas energias limpas, para nós mantermos a situação planetária em equilíbrio e que haja, assim, condições favoráveis para a existência de vida no nosso planeta. Questão 7. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia, que é utilizado nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos, nas telecomunicações. Nessa busca de energia, o homem vai atrás de fontes tais como, olha o que eu falei para vocês, é justamente aquela relação entre as vantagens e desvantagens de cada energia dessa aí. Aquele quadrozinho que nós comentamos na aula anterior, é importante, meus queridos, que vocês tenham ele em mente. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas fontes de energia. Então, o homem vai atrás, basicamente, de quais? As renováveis. Então, nós temos aí 5 fontes. Então, vamos ver quais delas são as renováveis. Combustível fóssil, não é renovável. Hidrelétrica, beleza, é renovável. O etanol, beleza, é renovável. O etanol é o bagaço da cana-de-açúcar, né? Não causa tanto poluição. Então, hidrelétrica e o etanol. Na energia 3 aí, que é a energia nuclear, altamente perigosa, né? Energia nuclear, isótopos radioativos, também não é interessante se usar. No Brasil usa-se muito pouco. E energia eólica, show de bola, energia dos ventos, uma fonte que está crescendo cada vez mais e mais, apesar de ser uma tecnologia muito cara, mas está sendo bastante utilizada no nosso país. Então nós temos aí fontes renováveis, a hidrelétrica, o etanol e a energia dos ventos. Então nós temos aí pelo menos 3 fontes renováveis. Então o item correto é o item C, certo? C de casa. Então, meus queridos, espero ter contribuído com essa revisão. É super importante que vocês visitem lá o Classroom, a plataforma, estudem, peguem esses 3 capítulos, façam a leitura. Nossa prova está bem simples, bem bacana, certo? São 10 questões de múltipla escolha. Também temos questões abertas envolvendo cálculos matemáticos, mas está tudo dentro do que foi estudado, tudo dentro do que foi dialogado durante as nossas aulas. Então, desejo para vocês sucesso, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.